Eu quero que vocês abram uma apostila hoje, numa página que é escrito assim: coração duro e fechado. Coração duro e fechado. Está assim, número 2, coração duro e fechado. Hoje a gente vai nós vamos ser bem objetivos, né? Eu pretendo que a nossa aula demore no máximo 1 hora e 10 no máximo, mesmo porque temos crianças aqui. O Rodrigo está viajando, por isso ele não está aqui, está fora da cidade, mas teve todo o cuidado de me ligar, de me posicionar, né? Ele falou: pastor, não vou estar porque não estou na cidade. Mas nós estamos aqui, vamos dar sequência no nosso estudo. Só para a gente relembrar, porque já faz um mês, um pouquinho, nós entramos vamos dizer assim, dentro da nossa apostila, dentro daqueles tópicos que fazem uma comparação entre a liderança de Saul e a liderança de Davi, mostrando que um foi o líder que não deu certo e o outro foi o líder que deu certo. Um foi o líder que fracassou e o outro foi o líder que teve sucesso e êxito na sua missão de ser líder, né? E nós estamos estudando aqui sobre os sinais que Saul não observou na sua vida, que poderiam indicar para ele que ele estava entrando no caminho da rebeldia, e se ele tivesse visto esses sinais, ele poderia ter tomado alguma atitude de não caminhar nessa direção. Então, quando Deus colocou no meu coração esse estudo sobre a vida de Saul, é como se Deus estivesse mostrando para mim algo que nós hoje podemos ter, que talvez Saul naquele tempo não teve esse cuidado de ver esses sinais, de atentar para a sua vida, de olhar para o seu próprio coração e ver que a rebeldia era algo que foi sendo construída dentro dele gradativamente, mas ele não percebeu. E aí nós falamos na aula passada que o primeiro sinal que a gente precisa observar na nossa vida, quando nós estamos entrando num processo para nos tornarmos um rebelde, é o distanciamento de Deus, é a perda da nossa vida devocional, é a perda da nossa intimidade com Deus na oração, né? É aquela situação, você está envolvido com as coisas relacionadas ao reino de Deus, mas você não está envolvido com o Deus do reino. Porque, gente, é muito complexo isso, e nós todos aqui estamos sujeitos a cair nessa armadilha. Você pode estar dentro da igreja, você pode vir num culto domingo à noite, na sexta-feira, na quarta-feira, você pode sentar numa cadeira, você pode ouvir uma palavra, você pode fazer um monte de situações relacionadas a toda a sua espiritualidade, vamos dizer assim, e está longe de Deus. Porque o fato de você lidar com o ritual da fé, vou colocar assim, o ritual da fé, não quer dizer que você está em sintonia ou numa sintonia profunda de intimidade com Deus. A gente pode cair num ativismo religioso e não perceber, porque a gente está fazendo muitas coisas. Não, eu estou fazendo muitas coisas, mas será que o fato de você estar fazendo muitas coisas, aparentemente, em prol do reino de Deus, faz de você uma pessoa que está próxima de Deus? Essa é uma pergunta, né? O fato de você estar fazendo muitas coisas, eu canto no louvor, eu dou aula, eu trabalho nesse ministério, mas será que o fato de você estar fazendo tudo isso realmente faz de você uma pessoa que está próxima de Deus? Então eu penso assim, eu mesmo vou tentar responder essa pergunta. Se alguém quiser me ajudar, fica franqueada a palavra para você falar. Eu vejo que quando você está no ministério, isso te ajuda na sua espiritualidade, porque o fato de você assumir compromissos na igreja, ministeriais, te leva, ou te força, ou te obriga a ler mais a Bíblia, sim ou não? Quem vai dar aula, por exemplo, na escola bíblica dominical, tem que ler a Bíblia, tem que se preparar. E aí o fato de você estar em contato com a palavra, o fato de você estar ali deixando de lado coisas que você poderia buscar para você, né, situações de lazer, situações com a sua família, mas você está dando aquele tempo para Deus, Deus começa a trabalhar no seu coração. Porque eu falo isso por quê? Porque eu vivo isso daí constantemente. Eu, quando paro tudo, às vezes eu falo para minha esposa assim: eu preciso de tempo, porque é tantas vozes, é tanto burburinho, é tanta coisa na cabeça da gente, parece que só para você se concentrar já é uma dificuldade. Aí eu falo: eu preciso de tempo, eu preciso de silêncio, né? E aí quando eu começo a entrar na palavra, eu começo a buscar, ainda demora um tempinho, sabe, para você engrenar espiritualmente,
parece que tem que quebrar algumas resistências dentro de você, aí de repente você começa a ouvir Deus. Aí você começa, sabe? Você começa a entender o que Deus quer, começa a fluir, o entendimento começa a surgir dentro de você. Então tudo isso é importante, mas o fato é que além de você se envolver com as coisas que estão relacionadas ao seu ministério, você precisa se envolver com Deus. Você precisa ter essa relação pessoal com o Senhor, sabe? A gente tem que, por isso que eu insisto com vocês, porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia dentro da igreja, sim ou não? Onde as pessoas estão se acostumando a fazer as coisas por fazer, e às vezes a pessoa vem na igreja, mas sai lá fora, sai no tapa com o marido, e um dá bicuda no outro, e tapa para lá, mas eu estou na igreja, e às vezes a gente está vivendo assim de imagem, né? Apenas uma imagem externa, mas o nosso coração muitas vezes está distante, porque o mundo, ele tem uma avalanche de situações que ele derrama sobre nós, e se nós nos abrirmos para isso, isso entra na nossa vida, isso nos corrompe, isso tira a nossa concentração. Rede social hoje é uma situação difícil, porque eu vejo assim que muita gente assim se apegou demais, não consegue ficar sem acesso à rede social. E muitas vezes a sua rede social te desconecta com o céu. Você está conectado com a rede social, mas você não está conectado com Deus, porque você não tem vontade de orar, você não tem vontade de dobrar o joelho. E aí tem todas as demandas da vida, né? Que a gente tem de trabalho, de casa, de cuidar de filho, quem tem filho, de cuidar das coisas. E aí a gente usa isso como desculpa. Puxa, eu não pude, por quê? Porque eu tenho filho, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E a gente não percebe que a gente vai deixando de lado o essencial, fundamental, né, que é a nossa relação com Deus. Então Saul, eu até perguntei na aula passada se Saul ele estava vivendo a sombra de Samuel e por isso ele deixou a sua vida de intimidade com Deus de lado. Tipo assim, Samuel está buscando, ele busca por nós dois, né? E eu até coloquei um exemplo para os irmãos que quando, por exemplo, o pastor Gaudilei vem sozinho na semana de oração, ou o pastor Gaudilei sozinho ora, você não vem na semana de oração, você não ora em casa, de certa forma eu estou sendo um Samuel na sua vida, de certa forma você está se acomodando, né? E nós não podemos nos acomodar. Eu lembro da palavra do apóstolo Márcio Tanino aqui. Quantos aqui estavam aqui na sexta-feira? Todos, né? E ele falou que dessa insatisfação, uma insatisfação que todos nós temos que sentir, de querermos mais de Deus, né? E foi isso que foi levando ele a buscar mais a Deus. Mas ele falou, uma pessoa que não ora é uma pessoa que não tem avivamento na vida dela. Ele foi bem categórico nisso. Ele falou, uma pessoa que não ora é uma pessoa que não tem o que passar de Deus para outras pessoas. Então isso serve para mim como pastor, mas serve para cada um de nós aqui como líderes. Se você é uma pessoa de oração, se você realmente leva a oração a sério, Deus vai começando a mandar fogo, Deus vai começando a mandar poder, Deus vai começando a te encher da presença dele. Mas se você não ora, você vai ficando vazio. Ai, pastor, eu leio a Bíblia. Tudo bem, a sua mente está recebendo o saber de Deus, mas a falta de oração está deixando você ausente do poder de Deus, porque é o poder e o saber, tem que andar junto, né? Então, nós falamos dessa situação e hoje, o segundo ponto, o segundo sinal, vamos dizer assim, de que uma vida está caminhando em direção à rebeldia, o primeiro sinal é a perda da intimidade com Deus na oração. Saul perdeu isso, e ele não valorizou isso, ele não buscou isso. E hoje a gente tem condição de olhar para a vida de Saul e falar, não, eu não quero ser um Saul, né? E a segunda situação é o coração duro e fechado. Então olha só o que fala aqui nesse segundo ponto. A rebeldia fez de Saul um líder autocentrado em si mesmo, que o levou a supervalorizar a sua vontade e a sua visão de vida, de modo que quando algo era proposto que contrariasse sua visão e vontade, ele se fechava. Ou melhor dizendo, ele fechava o seu coração. Saul foi o exemplo do líder que tem dificuldade de ouvir? Não. A gente vai falar sobre isso. Tem dificuldade de ouvir? Não. Por achar que sempre está certo. Geralmente a pessoa rebelde acaba obtendo um coração duro e obstinado, ou seja, se torna uma pessoa teimosa no erro.
Queridos, você conhece alguém teimoso no erro? Né? Às vezes, sabe aquela pessoa assim que ela está errada, mas ela insiste naquela situação, né? Eu conheço pessoas assim. Eu já fiz isso várias vezes, pastor. Teimosia. Vendo que estava errado. E continuava teimando. Pois é, não, mas a irmã está sendo sincera, isso é bom. Sabia que o primeiro passo para a cura é isso que a irmã está fazendo? É dizer, não, eu tenho essa dificuldade, né? Agora a pessoa que fala, a pessoa que vive isso, mas não fala, ela está se autobloqueando para mudar, né? Então olha só, vamos lá. Geralmente a pessoa rebelde acaba obtendo um coração duro e obstinado, ou seja, se torna uma pessoa teimosa no erro, porque permite que o orgulho fale mais alto no seu íntimo, perdendo a capacidade de ser ensinada e corrigida quando precisa. Então aqui em 1 Samuel 15, 19 e 20 nós temos o seguinte texto: por que você não obedeceu ao Senhor? É Samuel, ele está aqui indagando Saul: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Olha só a resposta de Saul. Diz Saul: mas eu obedeci o Senhor. Eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Aí eu pergunto para os irmãos, vocês todos conhecem essa passagem? A ordem era para que ele não poupasse ninguém, né? E nem ovelha, nem vaca, ninguém. Só que o que acontece? Ele foi lá e cumpriu as coisas... A parte, pela metade. 90%. Vão dar um percentual alto para ele. 90%. Mas ele se achou no direito de 10% ele fazer do seu jeito. Você sabia que 10% compromete todos os 90% que você fez de acerto? Você sabia que 1% compromete 99% de acerto? Porque, queridos, é o seguinte: com Deus, ou é 100, ou é nada. Com Deus não tem como, entende? Então, quando Deus te dá uma designação, é aquela história: não, mas eu só foi 5%. Para Deus não serve, entende? Então, a caminhada com Deus, ela te coloca num caminho estreito. Por que o caminho é estreito? Porque ele exige uma renúncia de você. Não tem como você servir a Deus sem estar pronto a se auto-renunciar. E o que fez Saul? Saul, ele se achou no direito de fazer diferente do que Deus queria. Então olha só, quando Samuel disse para ele: faz desse jeito, ele fechou o seu coração. Ele fechou o seu coração. Ele não queria ouvir um não, né? E quando Samuel o cobrou e disse: você não deu ao Senhor o que ele pediu, ao invés de ele dizer: é verdade, como a irmã acabou de dizer, realmente eu tenho essa dificuldade, às vezes eu já me vi nesse caminho. Ele começou a se justificar: não, eu fiz. Ou seja, ao invés de ele assumir o seu erro, ele começou a tentar convencer Samuel de que ele fez o que na realidade ele não fez. Então ele começou a se auto-justificar. Então, continuando, quando o profeta Samuel corrige Saul por não ter feito o que Deus lhe mandou fazer, ele imediatamente se defende, se justifica, mas não aceita a correção de imediato. E somente alguns versículos adiante é que ele vai dizer que errou, porém pelos motivos errados. O líder cristão constantemente precisa avaliar como está o seu coração, no momento em que Deus levanta alguém para ensiná-lo e corrigi-lo. Então, muitas vezes, quando Deus levanta alguém para te ensinar, para te corrigir, para te admoestar, é porque Deus ainda está insistindo com você. Quando você é uma pessoa ensinável, quando você é uma pessoa tratável, quando você é uma pessoa corrigível, você tem jeito, né? Deus está insistindo com a gente. Então, o problema é quando a gente não se deixa corrigir,
Quando Davi, por exemplo, errou, e o pecado de Davi foi cabeludo, ele adulterou e fez uma trama para matar o marido da mulher com quem ele adulterou, a Batseba. Aí o que aconteceu? Deus mandou um profeta lá falar com ele. Quantos lembrou o nome do profeta? Acho que era o profeta Natan. Urias é o nome do marido, né? Urias, isso. Natan mandou o profeta lá. E o profeta chegou com todo jeitinho, falou: olha, tinha um camarada que tinha várias ovelhas, tinha um que tinha uma ovelha só. Aí aquele que tinha muitas ovelhas foi lá e matou a ovelha daquele que só tinha uma. Davi ficou irado, falou: não, se é no meu reino, me dá o endereço desse camarada que eu vou. Aí o profeta falou: esse camarada é você. Então olha só, como que o profeta teve que ter muita sabedoria para corrigir um rei. Por quê? Porque o rei tinha na sua mão a autoridade para mandar matar quem ele quisesse, profeta, sacerdote. Mas naquele momento, o rei Davi, o que ele fez? Ele se humilhou, ele se arrependeu, ele se quebrantou, ele se deixou corrigir. Então, Davi, eu não sei quem pregou aqui, falou que Davi fez muita besteirada, né? Quando algum dos preletores aqui, ou foi Ana? Não, foi a pastora Joelma. Então, mostra que Davi foi um pai falho, né? Que não corrigiu seus filhos. No momento em que Aminon acaba abusando, né, de Tamar. Foi a psicóloga que falou do abuso. Que falou que ele era segundo o coração de Deus, mesmo Sim. tendo deixado na casa dele os filhos ao... Exato. Então a gente vê, são situações, tipo assim, a gente vê que não são super seres humanos, né? São seres humanos, com falhas. Mas eu vejo que o que fazia com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus era a sua capacidade de se arrepender, de se quebrantar, de reconhecer seus erros e suas falhas. Uma coisa que não havia no coração de Saul. Então todos nós que estamos aqui, nós precisamos, nós não podemos deixar que a nossa posição nos encha tanto de orgulho ao ponto de dizer que para sustentar, né, sustentar aquela posição, eu não posso dizer que eu erro. Eu não posso demonstrar que eu sou uma pessoa falível. É um engano, porque tem muita gente que faz isso. Porque ela se tornou refém da sua posição. E porque ela quer sustentar aquela posição, então ela se acha no direito de tentar passar uma imagem de que ela é uma pessoa acima de qualquer suspeita, vamos dizer assim, de uma pessoa que erra. E isso é errado, né? Eu nunca tive problema em muitas vezes assumir falhas, às vezes até diante da igreja. Eu lembro uma vez que eu quebrei esse dedo aqui, porque eu dei um murro numa parede lá em casa. Saindo de um culto lá do templo antigo, os meninos eram bem menores, e houve uma bagunçaiada dos meninos naquele culto de sexta-feira, e eu fui corrigir a meninada. Aí um dos meninos falou assim: os líderes da bagunça são seus filhos, pastor. Tipo assim. E aí eu fiquei nervoso, porque, tipo assim, eu não sou uma pessoa, quando eu fico nervoso, eu não sou uma pessoa de ficar batendo boca, eu não sou esse tipo de pessoa. Tem pessoa que fica nervosa e quer discutir. Eu sou uma pessoa que eu fico nervoso e eu quero socar alguma coisa, né? Eu quero. Aí, tipo assim, eu não posso socar ninguém, porque eu não posso. Né? Não posso. Então eu resolvi socar a parede. Eu me dei mal, porque a parede quebrou meu dedo, né? Aí eu tive que ficar engessado, vim para a igreja, e aí ter que: oi pastor, o que aconteceu? O senhor caiu? O que foi? Aí eu tinha que explicar, porque eu não posso mentir também, né? Então eu não posso socar ninguém, eu não posso mentir. Não, gente, isso aqui foi um momento de fraqueza, né? E eu soquei a parede. Então, infelizmente, eu errei, né? E então, mas isso eu nunca, tipo assim, nunca achei que isso me diminuiu como pessoa, né?
Porque todos nós temos as nossas falhas, os nossos pontos fracos, o nosso calcanhar de Aquiles. E um dos meus calcanhares de Aquiles é essa questão de saber lidar com o nervosismo. Eu tinha essa dificuldade de saber como lidar com o nervosismo. Então, eu e minha esposa em casa, muitas vezes, a gente já teve atritos e às vezes eu ficava nervoso demais e saía chutando as coisas. E aí, de repente, coitado, os móveis que sofrem, uma porta que quebra, e por aí vai, né? Mas é melhor que se quebrem coisas do que que a gente fira pessoas, né? Então, todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos os nossos pontos falhos, e a gente precisa colocar eles nas mãos de Deus. A gente precisa dizer: Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa agressiva, eu não quero ser essa pessoa impulsiva, eu não quero ser essa pessoa que dá murro na parede quando eu perco a cabeça. Por quê? Porque eu vou me machucar, ou eu estou dando um mau testemunho. Então a gente começa a colocar essas questões diante de Deus, para que Deus nos mudar. Só que quando Saul, ele começava a errar, ele não queria assumir que ele estava errado. Não, eu fiz como Deus mandou. Só que aí Samuel começava a apertar ele, falar: não, mas eu estou ouvindo uns mugidos, né, e tal, e tal, e tal. E ia pressionando ele ao ponto que ele não tinha para onde escapar. Aí ele tinha que assumir o erro, mas não era uma coisa assim que fluía do seu coração. Ele tinha que ser pressionado para admitir que errou. Então todos nós que estamos aqui, todos nós temos um nível de orgulho, sim ou não, irmãos? Quem assume aí que tem um nível de orgulho? A cura começa por aí. Todos nós temos que assumir, né, aquilo que a gente tem que é negativo. E o orgulho é a base da rebeldia. Quando você se valoriza demais os seus pensamentos, quando você valoriza demais a sua visão, quando você valoriza demais o que você quer e menospreza a visão do outro, o que o outro quer, você está sendo orgulhoso ou orgulhosa, né? E isso é um problema dentro do casamento, isso é um problema na relação ministerial, né? Porque se você lidera pessoas e as outras pessoas não podem ter uma visão diferente da sua, e pior, as outras pessoas não podem estar certa e você está errado, e muitas vezes você está errado e o outro está certo, ou seja, você vai ser um mau líder, porque você não vai conseguir reconhecer muitas vezes que não é só você que pensa, não é só você que Deus usa. Eu já cansei de usar ideias que não foram minhas, de pessoas que estão à minha volta, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, a sabedoria, ela não está só em você, ela muitas vezes está nas pessoas que te cercam e que Deus colocou à sua volta para te ajudar. Então é falta de sabedoria quando eu não valorizo isso, né? E então o coração duro, a gente está falando de coração duro e fechado. O coração duro e fechado, ele é um problema para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, para qualquer crente, mas é pior para um líder, né? Então um líder, ele precisa ter um coração aberto para ouvir pessoas, para entender quando Deus está falando com ele através de alguém. Às vezes Deus está usando alguém e está trazendo uma revelação que ele precisa para poder melhorar aquilo que ele vai fazer. E se o coração dele está fechado, ele não vai conseguir ter essa percepção, né? Vou usar o exemplo que eu usei domingo, quando falei do Naamã. Naamã era alguém que era um líder, né, do Império Sírio. Ele era um grande general e ele era leproso, e ele foi lá na casa de Eliseu para buscar a cura. Eliseu mandou o servo dele dizer para ele que ele tinha que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Amém? Ele não gostou, porque na cabeça dele Eliseu tinha que ir lá e orar por ele. Era assim que um profeta deveria agir. E aí ele ficou revoltado, ele ficou nervoso, ele ficou com raiva, e ele começou a caminhar numa direção oposta. Só que aí os servos dele, isso que me chama muita atenção nesse texto, os servos, ou seja, pessoas que o serviam, que não estavam na mesma estatura dele em termos de liderança, servos, pessoas que estão abaixo, chegou e falou: meu Senhor,
Se o senhor for curado, não vale a pena o senhor dar um mergulho no Rio Jordão? O que ele fez? Ele ouviu e ele ponderou. Ele não era um crente, ele não fazia parte do povo de Israel, mas ele era uma pessoa sábia, ele era um líder sábio. Então muitas vezes um líder sábio não é sempre, às vezes tem pessoas que não são crentes, mas são sábias. Agora nós que somos crentes, nós temos mais obrigação ainda de sermos sábios, porque a gente tem a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que vem de Deus, da palavra. Ele ouviu, ele ponderou e ele retornou. Então, eu estou usando essa passagem como um exemplo de tudo isso que eu quero dizer. Ele teve coração fechado ou coração aberto? Coração aberto. Coração aberto. E esse coração aberto beneficiou ele ou não? Isso pode acontecer com todos nós, né? Então, olha só. O líder cristão precisa constantemente avaliar como está o seu coração no momento em que Deus levanta alguém para ensiná-lo ou corrigi-lo. No momento em que Deus permite que alguém não cumpra algum compromisso assumido. No momento em que Deus permite que algum liderado, por imaturidade, lhe diga um não. O certo é que essas situações e outras, com certeza, virão para provar o coração do líder e para revelar se existe ou não rebeldia na sua vida. Então, muitas vezes, pessoas vão dizer não para você, só para Deus provar o seu coração, só para ver que tipo de coração está sendo construído dentro de você. Eu sempre digo assim, não se precipite para liderar, porque muitas vezes Deus não está permitindo você liderar, porque Deus conhece o seu coração. Então é melhor você ser preparado, é melhor você ouvir um monte de não, é melhor você se decepcionar e se levantar e aprender a lidar com essas questões para depois liderar, porque liderar imaturamente, você vai ferir pessoas, você vai se ferir e o ministério que você está liderando vai afundar, né? Então aí tem uma reflexão interrogativa. Nicole está sem apostila. Uma reflexão interrogativa. Pergunta para vocês. Agora, hoje, a aula ela tem muitas perguntas, tá? Eu leio um pouquinho e vou fazer perguntas. Pergunta interrogativa, reflexão interrogativa. Como você costuma reagir aos nãos que você recebe primeiro, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, no ministério que você atua, no momento em que alguém te diz que seu posicionamento pode estar errado? A resposta a essa pergunta pode revelar muito de você para você mesmo. Isadora, como que você reage? Nossa, já vai começar comigo? Estava esperando, né? Você ouve muito não dentro da sua casa? Como é que funciona isso? Não, acho que não. Você que dá mais não ou não? Não, também não. Não. Mas quando, por exemplo, seu marido te diz um não, que você acha que esse não está legal, como é que você reage? Ai, não sei, eu acho que eu sou bem boazinha. Ele vai poder dizer melhor que eu, né? Mas eu sou bem boazinha, não sei. Olha aí. Ok. Mas você então recebe bem os nãos? Eu acho que sim. Acho que a gente tem que fazer uns testes, né? É verdade. Eu acho que sim. Você não chateia, não trava, não fica nervosa? Não... Acho que dependendo da situação, sim, qualquer pessoa, né? Mas não sei. Acho que dependendo da situação, sim. Mas eu acho que na grande maioria eu recebo bem. Então, mas quando alguém, vou especificar melhor agora. Quando alguém te corrige, alguém está corrigindo algo em você, tipo, você não come direito. Aí eu já... Tipo, você se alimenta mal. Eu já fico quieto, assim, de onde você tá tirando isso? Aí fala, e o sangue já sobe.
Não, estou dando um exemplo, Sim. né? Porque eu já vi alguma coisa nesse sentido. Eu esqueço que ele é meu parente, né? Tá, vamos lá então, mais ou menos. Vou continuar, né? Depende da situação, né? Porque depende. Mas Pondera, avalie. essa questão não. Mas no geral acredito que sim. Então você é uma pessoa ensinável. Acredito que, espero que sim. Amém. Gabriel, como é que você reage quando você é corrigido? Eu gosto de tentar contra-argumentar. Mostrar que deu certo. Não, porque, tipo, às vezes não tem muita base, muita lógica. Às vezes uma correção, e aí eu tento, sei lá, mostrar meu ponto de vista também. Não é muito, não sou muito aberto assim às vezes, né? Mas eu tento entender o posicionamento da pessoa, e se eu vejo que eu realmente estou errado, aí eu reconheço. Mas eu não aceito de imediato. Eu gosto de contra-argumentar, gosto de conversar, entender por que a pessoa está pensando isso de mim, ou sei lá. Não concordou com o posicionamento, ou quer que eu mude de alguma forma. Então eu gosto de esclarecer a minha visão, meu ponto de vista, mas também, se eu estiver errado, eu reconheço. Esse ponto é importante. Quando você reconhece que está errado, então você para de contra-argumentar. Seria isso. Seria isso? Davi, como é que você reage quando é corrigido? É bom ser corrigido? Acho que ninguém pode ser corrigido, né? Mas quando eu vejo que eu realmente estou errado, eu não aceito. Mas quando eu vejo que eu não estou errado, eu não aceito não. Mas no geral, assim, eu tenho um coração bem ensinável. Tá, mas quando alguém chega e te corrige, fala, olha, Davi, boa essa imagem aí que você passou, esse som e tal. A pessoa hoje está na ferida. Ficou fora do foco. Enfim, chega e fala alguma coisa nesse sentido. Como é que você reage? Beleza. Já fechou daí. O que você sugere? Legal. O que você sugere que possa melhorar aí, então? Carla, você gosta de ser corrigida, cara? Depende de quem tá me corrigindo. Ixi, ela seletiva. O cara não tem base nenhuma na carta. Não, porque eu falo assim, por exemplo, se é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, tipo minha mãe e o Davi, né? Aí eu vou argumentar, mas por quê? Não sei o que, eu sou argumentadeirinha. Mas, por exemplo, se é uma pessoa do serviço, é muito difícil argumentar. Se a pessoa, cara, isso que você fez está errado, tem que, não, beleza, vou lá, conserto e não faço de novo. Por exemplo, se é na igreja, também não vou bater boca e falo, não, beleza. Às vezes eu vou ficar chateada, falo, amor, mas você acha que isso tá certo? Tipo assim, né? Aí depois eu falo, não, é verdade, a pessoa tava certa. Aí já passa, eu já esqueço. Tipo assim, eu acho que eu só vou argumentar, conversar, se é uma pessoa que eu tenho muita intimidade de argumentar e de entender melhor. Mas se é uma pessoa mais distante assim, eu entendo o lado dela e depois assim, eu penso comigo se realmente a pessoa estava certa ou se não. Eu fico, mas será que aquilo que ela falou, realmente eu sou assim? Porque às vezes as pessoas falam as coisas que a gente não é, né? Aí eu procuro a opinião de alguém que tipo, me conhece, minha mãe, meu esposo. Fala, ó, fulano falou isso de mim, o que você acha? Até aonde aquela pessoa tá certa, até onde não, né? Mas não, tranquilo. Alguém já chegou assim e falou pra você, sua roupa tá muito curta? Curto Não tô falando que tá, não entenda. Só um exemplo. Só um exemplo, tô só citando um exemplo. Curta não, porque eu quase não uso roupa curta. Sim, não, as suas roupas sempre compridas. Por isso que eu já usei o exemplo, que eu sei que quase não encaixa com você. Não. Que roupa curta é essa? Nunca me aconteceu, então, tipo, não sei como eu reagiria. Sei. Vai lá, vem cá. Hã? Vai lá, vem cá.
Não, porque eu fico pensando assim, tipo assim, como eu nunca passei por essa situação, é difícil você responder uma situação que você nunca passou, né? Tipo Não, eu perguntei porque vai que um tempo atrás, lá atrás, alguém chegou a te dizer alguma coisa sobre isso. Porque eu não te conheço de roupa curta, eu te conheço de roupa comprida. Mas vamos supor que 5, 6 anos atrás, alguém chegou e falou isso pra você. Não. Ah, mas assim, a pessoa me falar a opinião dela na hora, eu não vou falar nada pra ela. Ou ela tem que ser muito fora da casinha comigo, ou ela me pegou num dia muito ruim pra me falar alguma coisa pra ela. Via de regra, eu vou falar, não, tudo bem, tal, vou entender. Aí assim, se realmente eu achar que o que ela falou tem sentido, eu vou pensar, vou melhorar naquilo, senão também eu já esqueço, sigo minha vida. Não fico. Não guarda mágoa. Não, fico guardando muito não. Irmã Sandra, como é que a irmã reage quando é corrigida? Eu acho que normalmente não posso de não, mas isso é igual todo mundo está falando. A gente tem que ponderar. Agora, quando o senhor falava, apareceu um negócio na minha cabeça que eu tenho que comentar com os irmãos. Quando eu sinto assim que eu sou injustiçada, mas eu fico brava quando alguém me chama a atenção. E eu estava me lembrando aqui que em 2023, no final de 2023, eu estava estressada no casamento e tudo. E aí o que aconteceu? Chegou uma colega para trabalhar, ela é uma boa pessoa, assim, mas para trabalhar é uma pessoa difícil. Ela parece uma criança desse tamanho, assim. Tudo que você passa para ela fazer, ela fala assim, mas por que isso? Por que isso aqui é pretinho e esse não é? Sabe? Olha, advogada, formada em direito, é um absurdo. Olha, a gente fala, a pessoa não acredita que ela é assim. Aí ela foi trabalhar, e eu já sabia lá de trás que ela já vinha, todo mundo estava assim, empurrando ela. Aí ela veio trabalhar. Mas sabe o que ela fazia, pastor? Eu gosto de conversar. Acho que a maioria das mulheres gosta de conversar, principalmente quando é assunto que você gosta de casa, uma coisa, uma roupa, uma coisa. E ela conversava, e o nosso chefe falava pra gente, trabalhar assim, conversar. Olha, mas aquilo foi me esquentando todo dia. E quando tinha que dar um terreno, que ele estava estressado, porque a sala não é pequena, né? 2 mulheres conversando, ele só falava o meu nome. Sabe, ele só falava o meu nome, como se eu fosse a mãe dela. Tudo bem que ela tinha quase dado para ser minha filha, mas eu não era a mãe dela. Aí agora nós tivemos um clima tão ruim, em setembro, era aniversário da minha neta, da Bárbara, não nessa que foi. Eu estava tão nervosa que eu cheguei um dia em casa e falei assim pro Anderson, eu não sei o que vai acontecer lá no meu trabalho, mas uma hora dessa eu vou alegar pro meu chefe que ele está fazendo assédio, porque isso não é possível. Ele só fala o meu nome, só me pega no pé. Aí eu pois olha, tinha que acontecer alguma coisa. Eu desci do meu serviço e fui pro tribunal, para aquele prédio maior lá, que era coisa assim, fui no banco ali. Mas quando eu estava indo, eu quebrei o dedinho do pé. Deus me deixou 30 dias. O médico queria deixar 45. Aí Deus me deixou 30 dias, que é para ser refletido. E foi bom, porque daí o chefe descontou nela. Aí descontou nela, quando eu cheguei, ela estava. Mas aí ela não tinha ninguém para conversar. O que aconteceu? Você não conversava com o chefe. Aí o chefe, tudo que ela fazia errado, ele me falou. Ele falou, mas eu dei tanta bordoada na Luana esses dias, desse jeito, ele falou quando eu cheguei. Aí então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, ela tinha que aprovado. Então, quer dizer, foi ruim pra mim? Foi, claro. Assim, fica sem trabalhar até que não é tão ruim. Vai ficar assim, o médico falando, aquele treco enrolado. É o dedinho quebrado da bênção, irmã. Aquele treco enrolado, você ia tomar banho, tinha que ficar pondo saco plástico, porque não podia fazer, ou tirar todo dia, que era lá no hospital que fazia a talagem, o negócio lá. Ah, nossa. Aí quando aconteceu isso, eu falei, já sei que eu quebrei esse dedinho. Porque eu falei que eu não sei o que ia acontecer. Então Deus falou, não, você não vai fazer nada, você quebra o dedo, você fica. Aí eu falei, nossa, meu Deus, como que foi difícil isso. Aí eu vejo assim, claro que tem dentro de mim, carnal, a gente fica com raiva. Aí ela fica conversando e eu fico levando a coisa, né? Mas você ainda falar isso pro seu chefe, nesse tom que eu tô falando aqui. Eu ficava quieta, ele falava, eu ficava quieta, não respondia nada. Eu falava, talvez na cabeça do seu chefe ele achava você mais falante. Talvez isso. E ele foi mais experiente. Quando ela não estava na sala, ele falava assim, se cuida dessa sua filha. Então parece que ele me chamava a atenção, porque eu já era funcionário dele de ano. Então, mas pode ser isso.
Talvez ele quis dizer assim, se você ficar com a sua boca calada e ela vai falar sozinha e você não responde, acho que era isso, né? Bem, Tá certo. Eu sou difícil, pastor. Mas uma experiência que a irmã falou que foi boa. É uma experiência bem negativa, mas assim, às vezes a gente vê a pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa ali é tão isso, tão aquilo. Não, se engane. Não, mas eu não estouro com ninguém, com certeza. Isso aí é um assunto assim, né? Igreja. Obedeceu o seu líder lá, o seu chefe. Graças a Deus, nunca tive problema com pastor, com pessoas da igreja, nada. Meu problema foi com o meu chefe. E hoje eu não super bem com ele, ele fica pedindo opinião. Ela tá para voltar para nós de novo. Ele foi para lá e eu falei, eu vou ser sincera. Olha, chefe, eu sou sincera para você. Você é o coordenador, você manda, você falar, você é feito, vai ser feito. Mas pensa bem, vê do ponto de vista que você estava falando financeiro. É mais fácil ter um mirim aqui do que ela. Ela custa 20 mil para o tribunal, o mirim custa quanto? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer mais. Porque o mirim fala assim, vai lá embaixo levar isso aqui numa loja, o mirim sai igual um doido. Deixa eu dizer. É igual um doido. E ele é uma pessoa, né? Irmã Lúcia. A irmã, como é que a irmã reage quando ouve um não, quando é corrigida? Depende da situação, mas 99,999 eu fico triste e choro. Olha, a reação já é diferente. Mas a irmã guarda assim. Eu fico me martirizando, me culpando eu mesma. Não fico com raiva da pessoa, mas eu fico me culpando eu mesma. Tipo, eu errei realmente, tipo, eu fico naquilo, tipo, querendo fazer o certo e talvez nem tá tão errado, né? Mas eu fico me martirizando por bons meses. Então, no teu caso, você cobra mais ainda de você. Isso. Eu fico me Interessante. martirizando e eu choro. Pra gente ver, ó, como que a reação é diferente de cada pessoa, né? Nicole, pergunta é a mesma. Ouvir não e ser corrigido. Não gosto. Eu sou resistente a isso. Talvez, depende muito do ambiente. Hoje em dia, então, mais ainda. O meu pavio diminuiu 50%, 60%, 80%. Então você está muito cheia de tarefas, né, irmã? Eu imagino. Aí acaba que, dependendo da situação, eu prefiro, tá, pode falar. Entra aqui, sai aqui, eu só respiro fundo, tento não me desgastar para não ter problemas. Porque embora eu não goste de ser contrariada, eu também não gosto de conflitos. Então às vezes eu prefiro ficar quieta na minha, então tá bom, deixa eu vir aqui, ficar quietinha no meu canto. Mas só que aí você não está ouvindo também o que a pessoa está dizendo. Não, em muitos casos eu tenho que, em determinadas situações eu entendo que eu estou errado. Mas dependendo da situação que eu vejo que, putz, eu estou certa, eu não vou perder meu tempo sendo que a pessoa, se eu posso falar, dar mil argumentos, a pessoa não vai mudar, eu não vou ficar perdendo meu tempo tentando convencer ela. Então eu não tenho muito essa questão de querer convencer as pessoas do meu posicionamento. Se eu estou falando para ela, 2 mais 2 é 4, a pessoa não consegue falar, o problema é seu. Fique à vontade. Aí nesse caso, é o caso da pessoa estar errada tentando te corrigir, você estando certa, né? A minha pergunta é quando você está errada. Eu sou um pouco resistente mesmo assim. Eu respiro fundo. Não, eu erro, mas eu preciso de um tempo. Esse que é o problema. Eu preciso de um tempo assim, para respirar assim. É porque, de certa forma, gente, eu vou analisar a pessoa de cabo a rabo. Porque essa pessoa tem argumento para falar que eu estou errado? Quem é essa pessoa na fila do pão para querer falar que é alguma coisa para mim? Então, assim, eu vou falar, mas a pessoa ela tá me corrigindo, mas ela tá fazendo certo? Porque se eu não tiver argumento para fazer certo, para mim não vai dar. Mas quando eu estou errado, eu preciso de um tempo, reconheço. Eu não sou do tipo de pessoa que vai, na hora, tentar resolver a situação. Eu preciso de um tempo para conseguir digerir a situação. E aí tentar resolver. Entendi. Reconhecer. Certo. Aurinete. A minha resposta é um pouquinho de cada um. É um tiquinho de cada um. Depende de quem está me chamando a atenção, né? Também. Primeiro assim, que eu não gosto de errar. Que eu já sei que é uma falha também, né? Porque todos nós somos passíveis a erro, então assim. Mas eu não gosto de errar no sentido já para não ser chamada a atenção, entendeu? Eu já procuro fazer o que eu tiver que fazer
para não ser chamada atenção. Porque eu não gosto de ser chamada atenção. Assim como eu não gosto de chamar a atenção de ninguém. E ouvir não é outra coisa que acho que ninguém gosta, né? De ouvir não. Mas até para falar alguma coisa, eu vou analisar primeiro se aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu estou sugerindo, se realmente é algo bom mesmo, para não ouvir não. Entendeu? Já faço toda uma análise antes para saber se realmente vale a pena eu falar. Entendi. Dona Marlene? Eu não gosto de ouvir não também. Acho que ninguém gosta, eu não gosto de ser corrigida, mas quando eu sou corrigida, geralmente eu pergunto pra você, né? Se aquilo realmente eu tô errada. Aí, dependendo do que a pessoa me fala, eu vou ficar matutando aquilo, aquilo lá na minha cabeça. E aí eu vou orar, vou falar assim, Senhor, me ajuda a melhorar nisso, né? E reconhecer que eu erro. Às vezes eu erro bastante, mas aquilo lá me cobra, né? Se alguém fala assim, ó, tal coisa que você fez não foi legal, eu vou analisar aquilo que a pessoa me falou, eu vou ficar pensando naquilo e vou pedir a direção para Deus para me melhorar naquilo. Mas geralmente eu não falo nada para a pessoa. Eu não sou de bater boca com ninguém, né? Dificilmente vocês vão me bater boca com alguém. Eu não sou de bater boca, eu vou aceitar e depois eu vou analisar aquilo que a pessoa me falou para me corrigir. E se eu estiver certa, eu vou ficar pra frente. Tô certa, né? Então, mas vocês todos assim disseram que tem dificuldade, né, de aceitar não, aceitar correção. Mas o fato é que todos nós somos falhos, sim ou não? Sim. Em algum momento a gente precisa, às vezes a gente precisa ser corrigido, admoestado, né? A palavra de Deus usa o termo admoestar, que significa corrigir com a intenção de ajudar a pessoa a mudar o rumo, né, que ela está caminhando. E a Bíblia diz que nós devemos admoestar uns aos outros em amor. Então eu vejo que a questão de muitas vezes aceitarmos ou não a correção depende muito da gente ver que a pessoa que está fazendo isso está fazendo por amor, né? Por estar cuidando da gente, por estar preocupado com o nosso bem-estar. Então eu falo isso porque assim como nós não gostamos de ser corrigidos, vocês como líderes terão que corrigir pessoas. E vocês têm que saber lidar com a reação dessas pessoas. Vocês acabaram de dizer que vocês não gostam. Então vocês também têm que entender que às vezes as pessoas também não vão gostar no momento em que você ver algo que não está certo e você vai ter que corrigir, você também vai ter que saber lidar com essas questões, né? Eu uma vez fiquei muito triste, muito chateado com um pastor que eu e a Aurinete tivemos em comum. Era um pastor galês chamado John Poole. Nesse tempo eu não era pastor ainda. Você conheceu o John Poole? Conheceu? Segunda igreja, exatamente. Eu era ministro de louvor na segunda igreja. Era um culto de manhã e eu estava conduzindo o louvor. Eu não lembro agora o que eu fiz, se eu orei ou se eu cantei um cântico a mais, eu não sei, alguma coisa assim, mas uma coisa assim bem tranquila. De púlpito, ele me corrigiu na frente de toda a igreja. Ele falou, você estragou a direção do culto e tal, assim, na presença de todo mundo. Pedi desculpa. Só que aí tinha um menino que era o líder dos jovens naquela época, que ele tomou minhas dores, e ele era militar bravo demais, chamado Silvonei, você lembra dele, né? Acabou o culto, ele foi lá no gabinete pegar o pastor John pelo pescoço. Aí eu tive que chegar lá e apartar, né? Aí os dois começaram assim, ele ficou vermelho, que ele era um galês assim, super branco, e ele discutindo com ele, e o outro, o senhor não pode fazer isso,
maltratou o Gaudilei ali sem motivo algum, tal, só porque o senhor é pastor, o senhor pode fazer isso. E começou aquela discussão dentro do gabinete. Aí eu peguei e falei, gente, para aí, né? Eu não preciso que ninguém me defenda, né? E falei, ô pastor, cá entre nós, o senhor errou, né? O senhor não podia ter me chamado, né, sozinho, depois ter me falado, né? Então eu acredito que o senhor errou, olha só, o fruto da situação, tal, né? Então, naquele momento eu tive que ter muita paciência. A atitude dele não edificou. Não edificou. Ele como pastor, por isso que eu falo, às vezes pastor. Ninguém gosta de ver a outra pessoa sendo exposta. Exatamente. Aí, injustiça. alguém comprou as dores. Então, olha só, eu estou usando aqui o exemplo de atitude de um líder que era muito cabeça quente. O pastor John, ele era assim, né? E ele faltou sabedoria para ele. E aquilo gerou um problema. Ele poderia ter sido agredido fisicamente por uma pessoa, né? E então estou dando esse exemplo porque faz parte de um ambiente de fé. E às vezes acontece isso entre nós, né? Então, entre nós, líderes e líderes, às vezes acontecem situações que a gente precisa ter maturidade para saber lidar com elas. Não ficar chateado, não ficar magoado, quando a gente, de repente, ouve um não, né? Eu tenho uma pessoa aqui na igreja que eu considero muito em termos de liderança, que é a Aurinete. Mas eu e a Aurinete já tivemos várias discussões, né? Eu lembro uma vez que a Aurinete, de boa vontade, ela queria fazer um trabalho numa igreja presbiteriana. Ela foi chamada para fazer um trabalho e tal. Você lembra disso, Aurinete? Você está me devendo ainda, até hoje. Aí ela estava empolgada que ela ia fazer, mas ela não tinha falado comigo, não tinha pedido permissão para mim, tal. E eu precisava dela exatamente naquele dia. Aí ela falou, então eu vou. Eu falei, não, você não vai, Aurinete. Eu sou seu pastor, você tem que pedir permissão para mim. E tal. Eu falei, se for, você pode até ser usada, lá vai ser bênção, mas você vai em rebeldia, né? Então hoje, você tem que parar para pensar. Talvez o trabalho lá não vai ser tudo que poderia ser, porque você não vai, mas o que vale mais a pena? Você ir lá hoje ou você obedecer o seu líder nesse momento? E eu achei interessante que a Aurinete, claro que ela não gostou, obviamente, ninguém gosta desse tipo de situação. Ela não ia fazer nada errado, ela ia fazer algo bom, ela ia ajudar uma outra igreja. Só que ela esqueceu um pequeno detalhe, que eu tinha que autorizá-la aí. E naquele momento, eu tive que exercer, vamos dizer assim, a minha liderança sobre a liderança dela. Mas, graças a Deus, a Aurinete compreendeu, submeteu e não foi rebelde. Agora, vamos supor se ela fosse rebelde. Não, pastor, é o seguinte, eu já assumi, eu vou, o senhor querendo ou não, e vou lá e acabou. O senhor não manda em mim, piririm e pororó. Ela poderia ter tido essa atitude? Poderia. Só que depois ela teria que voltar, né? Como é que ficaria essa situação, né? Ficaria uma situação muito complicada, delicada, entre ela, entre mim, entre eu e ela, vamos supor assim, colocando na balança. Porque às vezes a gente erra querendo fazer o bem, com boas intenções. Então, por exemplo, Saul, Samuel era o profeta, ele tinha que fazer um sacrifício antes das guerras, e Samuel atrasou. O que Saul fez? Ele foi lá e fez o sacrifício. Aparentemente parecia que ele estava fazendo tudo certo, mas não foi isso que aconteceu. E esse vamos dizer assim, é o terceiro ponto aqui, a impaciência, né? Então, para mim, eu vou só falar sobre a impaciência por causa do tempo, e aí a gente avança. Mas eu quis só comentar essa situação que aconteceu entre mim e a Aurinete para exaltar a atitude da Aurinete, porque ela soube, mesmo a contragosto, mesmo passando por cima da sua vontade, ela soube valorizar a minha liderança naquele momento. Por quê? Ela é uma pessoa que ela ama trabalhar com crianças, e eu sei que aquilo para ela naquele dia foi duro, mas só que com certeza no céu ela marcou um ponto com Deus, porque ela não foi rebelde. Porque nós estamos falando aqui de rebeldia, e rebeldia
ele é um pecado que se manifesta de líderes para líderes. Geralmente líderes que estão num patamar muito próximo, é ali que o inimigo tenta criar situações para um se sobrepor ao outro. Então, se você pega, por exemplo, lá em Números 16, tem uma história de Coré, Datã e Abirão. Quantos conhecem essa história? Números 16. Número 16. Coré era líder dos levitas. Hã? Isso, dos sacerdotes levitas. E aí ele reuniu todos 250 líderes, os maiorais, dos príncipes, e se levantaram contra Moisés e Arão. Disseram: quem disse que vocês podem ser líderes sobre nós? Nós também somos santos, todos nós somos santos. Aí Moisés e Arão começaram a chorar, né? Por quê? Porque eles eram líderes e os líderes se levantaram contra a liderança deles. Então eram líderes se levantando contra líderes. E o que aconteceu? Como é que terminou essa história? Deus se manifestou no meio da situação e Deus se colocou ao lado de Moisés e de Arão. Abriu um buraco no chão e engoliu todo mundo e matou os 250 que se levantaram. Por quê? Porque o princípio da liderança, ele deve ser honrado. Então, quando Deus levanta um líder, aquele princípio de liderança e a honra aquele líder deve ser dado. Então, quando você desobedece uma pessoa, você não está indo contra a pessoa, você está indo contra a liderança que Deus colocou sobre aquela pessoa. Então, naquele momento, você está agindo em rebeldia. Então, esse estudo que nós estamos fazendo aqui é para matar isso.